Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 27. Lá diz assim a palavra do Senhor. Quando foi decidido que navegássemos para a Itália, entregaram Paulo a alguns outros presos a um centurião chamado Júlio, da corte imperial. Embarcando no navio Adramitino, que estava de partida para costear a Ásia, fizemos-nos ao mar, indo conosco Aristarco, macedônio de Tessalônica. No dia seguinte chegamos a Sidó, e Júlio, tratando Paulo com humanidade, permitiu-lhe ir ver os amigos e obter assistência. Partindo dali, navegamos sobre a proteção de Chipre, por serem contrários os ventos. E tendo atravessado o mar ao longo da Sicília e Panfilha, chegamos a Mirra e Lícia. Achando ali o centurião, um navio de Alexandria, que estava de partida para a Itália, nele nos fez embarcar, navegando vagarosamente muitos dias e tendo chegado com dificuldade defronte a Cnido, não nos sendo permitido prosseguir por causa do vento contrário, navegamos sobre a proteção de Creta, na altura de Salmona. Costeando-a penosamente, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Lacéia. Depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa, e já passado o tempo do dia do jejum, admoestava-os Paulo, dizendo-lhes: Senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano de muitos prejuízos, não só de carga do navio, mas também da nossa vida. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que o que Paulo dizia. Não sendo o porto próprio para invernar, a maioria deles era da opinião que partissem dali para ver se podia chegar a Fenícia e aí passar o inverno, visto ser o porto de Creta, o qual olhava para o nordeste e para o sudeste. Soprando brandamente o vento sul, e pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. Entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento chamado Euroaquilão, e sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixando levar, passando sob a proteção de uma ilhota chamada Cauda. A custo, conseguimos recolher o bote, e levantando este, usaram de todos os meios para cingir o navio, e temendo que desse na Sirte, arriaram os aparelhos e foram ao léu. Açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte já aliviavam o navio, e ao terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E, não aparecendo, havia já alguns dias, nem sol nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se, afinal, toda a esperança de salvamento. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partir de Creta, para evitar este dano e perda. Mas, já agora, vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César. E eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus, e sucederá do modo porque me foi dito. Porém, é necessário que vamos dar a uma ilha. Até aqui. Pai, fala conosco, te agradecemos por esse tempo de louvor, de adoração, pela palavra que foi lida. Que teu Espírito Santo
abra o nosso entendimento, nos ilumine nessa hora. Em nome de Jesus é que oramos ao Senhor e te agradecemos. Amém. Queridos, essa história que nós acabamos de ler, mais uma situação adversa que o apóstolo Paulo passou. Dentre muitas situações de dificuldades, de luta na sua jornada, na sua caminhada, essa é mais uma experiência que Paulo tem. E o que me chama a atenção é que Paulo aqui estava disposto a fazer a vontade de Deus. Muitas vezes nós julgamos que passamos por situações difíceis, por situações adversas, porque nós não estamos fazendo a vontade de Deus, e aí então fazemos aquela leitura de que tudo que dá errado na nossa vida, ou na vida de outras pessoas, é consequência de uma desobediência, ou porque não estamos dentro da direção do Senhor. Nem sempre é assim. Nós vamos ver N histórias nas Escrituras de homens e mulheres de Deus que também sofreram pelo fato de simplesmente serem fiéis ao Senhor e estarem dispostos a continuar obedecendo a Deus e fazendo a obra do Senhor. Então nós vamos ver várias experiências bíblicas de homens e mulheres de Deus que passaram por tempestades, por situações difíceis, estiveram em covas de leões, foram lançados em cisternas, enfim, várias situações complicadas e até mesmo tempestades, simplesmente pelo fato de estarem obedecendo uma ordem ao Senhor. Então, diante disso, nós temos que entender de que mesmo obedecendo a Deus, mesmo dentro da direção de Deus, cumprindo a vontade de Deus, indo em direção ao propósito de Deus, ainda assim nós podemos ser submetidos a tempestades, a tufões, a ventos contrários, a situações perigosas. Assim como o apóstolo Paulo passou por várias, e nas cartas de Romanos, nas cartas que ele escreveu aos Coríntios, ele vai narrar algumas situações adversas e de perigo de vida que ele passou pelo simples fato de obedecer ao Senhor. O exemplo maior que temos foi Cristo. Ninguém mais foi exemplo de obediência, de retidão, de impecabilidade do que Cristo. Cristo perfeito não pecou, não desobedeceu ao Pai, e ele chegou a dizer que a comida dele era fazer a vontade do Pai. E nós vamos ver Cristo, mesmo em obediência e sendo fiel, rejeitando a proposta de atalho de Satanás, para ser obediente, encarou a via dolorosa, o caminho de cruz, carregou a sua cruz e morreu em nosso lugar, porque ele estava cumprindo o propósito do Pai, obedecendo ao Pai. Então, diante disso, volto a afirmar de que nem mesmo o simples fato de estarmos em obediência a Deus e cumprindo vai nos livrar de situações difíceis. Se formos olhar a história da igreja, nós vamos ver vidas de discípulos que foram esquartejados, cerrados ao meio, degolados, decapitados, enforcados, queimados vivos, simplesmente porque eram fiéis. Então, vamos sofrer também pelo fato de sermos fiéis. Sofremos muitas vezes por desobediência, por infidelidade, por situações que fazemos diante do Senhor, que cometemos diante do Senhor. Mas também, queridos, Deus muitas vezes vai nos permitir passar por situações difíceis, com uma diferença. Ele está conosco em todas as situações. Ele nos ajuda a atravessar toda a jornada, toda a caminhada. Nós olhamos aqui a história desse homem, do apóstolo Paulo, e vamos imaginar e tirar a conclusão de que a nossa vida também é uma viagem, a nossa vida é uma jornada, que muitas vezes nós escolhemos a viagem, mas não escolhemos a maneira como vamos viajar. Não escolhemos muitas vezes o meio ou a maneira como vamos chegar. As circunstâncias que vão nos acompanhar diante da nossa jornada. Nós estamos viajando, mas escolhemos essa viagem, Deus pôs no nosso coração andar com Cristo, mas a forma como andaremos ou por onde passaremos, a forma como nós cumpriremos essa viagem, nós não podemos escolher, é Deus quem estabelece. Observa que o texto vai nos mostrar exatamente isso. Eles estavam indo viajar e Paulo estava sendo preso, iria para a Itália, teria que ir a Roma. A ideia de Paulo era ir à Espanha e também Roma. Mas Deus chega primeiro e diz para Paulo: Paulo, é necessário, o meu propósito é que você dê testemunho de mim em Roma.
Então Paulo queria ir à Espanha, mas aproveitando a oportunidade de ir a Roma. E Deus já estabelece que era propósito dele que Paulo fosse a Roma. Então aqui Paulo está cumprindo a proposta do Senhor. E Paulo, quando vai a Roma, ele vai como prisioneiro. Ele vai como prisioneiro, embora o centurião o tivesse tratado de uma forma humana, né, bem cortês, permitindo quando ele chegasse a determinado lugar que ele visitasse seus amigos e que também tivesse recurso para a viagem. Deus já providenciando tudo isso. E o texto vai nos mostrar exatamente isso, que mesmo ele sendo prisioneiro, ainda Deus cuidava desse homem. Quando foi decidido que navegássemos para a Itália, verso 1, entregaram Paulo a alguns outros prisioneiros a um centurião chamado Júlio, da corte imperial, embarcando no navio Adramantino, que estava de partida para costear a Ásia. Fizemos-nos ao mar, indo conosco Aristarco, macedônio de Tessalônica. No dia seguinte chegamos a Sidom, e Júlio, tratando Paulo com humanidade, permitiu-lhe ver os amigos e obter assistência. Então Paulo aqui nessa viagem está fazendo essa viagem em obediência a Deus, mas ele está indo como prisioneiro. Mas a circunstância, embora humanamente falando, seja desfavorável para Paulo, que Paulo estava indo a Roma, ter um encontro com César, e depois poderia ser morto, sentenciado à morte, enfim, Paulo ainda assim estava cumprindo a proposta de Deus, e a circunstância adversa, ruim na vida de Paulo, ali estava o propósito de Deus se cumprindo na vida daquele homem. E ele vai ali naquela viagem, mesmo diante disso, ele não sabia como seria essa viagem até determinado momento. O fato é que Deus nos dá sinais. Muitas vezes nós passamos por situações difíceis porque não sabemos fazer leituras dos sinais que Deus muitas vezes está nos dando. Essa foi a situação desses homens. Eles estavam crendo muito mais na habilidade do piloto, do capitão que estava ali, do marinheiro, né? Daquela guarnição que estava ali levando aquela embarcação, e também estava sendo guiado pela circunstância do tempo. O texto vai nos mostrar que Paulo dá uma advertência a esses homens. Primeiro, Paulo vai dizer que essa viagem seria uma viagem perigosa, seria uma viagem complicada, ela não seria uma viagem tranquila, embora no primeiro momento, quando eles embarcaram para Roma, a viagem parecia ser segura. Por isso que nós precisamos da direção de Deus. Porque, queridos, nós não temos visão do escuro, nós não temos visão de alguns momentos adiante de nós. Nós não temos visão de como será toda a jornada, mas Deus sabe o caminho. E muitas vezes nós somos levados pela circunstância. Olha só. Então, no primeiro momento, o barco parecia que ia bem, parecia ser uma viagem tranquila. Além disso, a embarcação era uma boa embarcação. Havia um comandante, havia um marinheiro, toda aquela guarnição ali. Enfim, aí a partir do verso 4, olha o que o texto vai dizer. Partindo dali, navegamos sobre a proteção de Chipre, por serem contrários os ventos, e tendo atravessado o mar ao longo da Sicília e Panfilha, chegaram a Mirra e a Lícia, achando ali o centurião, um navio de Alexandria, que estava de partida para a Itália, nele nos fez embarcar. Navegando vagarosamente, muitos dias, e tendo chegado com dificuldade defronte de Cnido, não nos sendo permitido prosseguir por causa do vento contrário, navegamos sob a proteção de Creta, na altura de Salmona. Costeando penosamente, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Lacé. Observa que algumas situações já estavam mostrando dificuldade, mas eles acreditavam então que não havia nenhum perigo na viagem, porque tinha um bom capitão, havia todos os marinheiros, pessoas preparadas, a embarcação era boa e aparentemente a viagem era tranquila. Depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa e já passando o tempo do dia do jejum, admoestava-os Paulo dizendo-lhes: Senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com danos e muito prejuízo,
não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Então Paulo estava advertindo a todos. Porém, Paulo não foi ouvido. Não deram ouvido a Paulo. Olha o que diz o verso 11. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Então, queridos, muitas vezes nós temos que escolher, ou sempre nós temos que escolher a quem nós daremos ouvidos. Embora numa situação normal, era interessante você dar ouvido a quem? Ao piloto, ao mestre da embarcação, aos marinheiros, por causa da experiência. Porém, quem estava admoestando era um homem de Deus. Era alguém que andava com o Senhor do tempo. Era alguém que andava com o Senhor do mar. Era alguém que andava com Deus, que conhecia o futuro. Então, muitas vezes, nós não queremos dar ouvido ao que a Escritura nos diz para ouvir homens experientes da vida, para ouvir noticiários, para ouvir especialistas em determinada. Se tem uma coisa que a gente está acostumado a ver, é a previsão do tempo sendo contrariada sempre. Quando eles dizem que não vai chover, Deus muitas vezes contraria, vai lá e faz com que chova. Quando muitas vezes eles dizem que vai chover, Deus contraria muitas vezes e Deus não permite que chova. Porque Deus tem o controle de todas as coisas. Então Paulo diz assim: vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga de navio, mas também da nossa vida. Então eles dispensaram o conselho do apóstolo Paulo. Muita gente tem dispensado conselhos. Entram em sociedades, entram em relacionamento, entram em outras situações, tomam muitas vezes decisões sem buscar uma direção de Deus, sem buscar um conselho de alguém que tem uma palavra de Deus. Depois se dá mal. E quando se dá mal, culpam a Deus. Por que Deus, o Senhor, permitiu que eu fizesse isso? Por que o Senhor permitiu que eu passasse por essa situação? Porque muitas vezes nós não escolhemos os conselhos de Deus como orientação para a nossa vida, como nosso guia, como alguém que conhece todas as coisas. Então dispensaram o conselho do apóstolo Paulo e deram muito mais crédito ao piloto e ao mestre do que o apóstolo Paulo. E qual foi a consequência? Aquele mar, aquela brisa, aquele vento que no primeiro momento era brando, de repente se tornou em quê? Em um tufão. É isso que a Bíblia diz. O homem não consegue enxergar além. É por isso, querido, nós podemos ouvir conselho de pessoas, mas a nossa riqueza de conselhos se encontra em Deus, nas Escrituras. E você e eu precisamos andar com homens e mulheres que andam com Deus, que têm intimidade com Deus, que têm uma palavra de Deus para as nossas vidas. E que muitas vezes pode, através dessas palavras e conselhos, nos dar livramento. Olha o que o texto nos apresenta. Verso 12. Não sendo o porto próprio para invernar, a maioria deles era de opinião que partissem dali para ver se podiam chegar a Fenícia e aí passar o inverno, visto ser um porto de Creta, o qual olhava para o nordeste e para o sudeste. Então, não apenas o centurião era um chefe romano da guarda sob 100 soldados e que estava ali guardando o apóstolo Paulo e também outros prisioneiros que seriam levados a Roma para ser ouvido e muitas vezes sentenciado, julgado lá. E ele estava ali, porém deu ouvido a quem? Ao piloto e ao mestre, e não deu ouvido ao homem de Deus. Olha só como uma situação pode vir de repente, mudar de repente. Por isso, querido, nós não sabemos. Estamos bem hoje, mas amanhã nós não sabemos. Às vezes nós estamos vivendo dias maravilhosos, mas vem um tufão, um furacão na nossa vida, passa e nos deixa de perna pro ar, perdidos, sem saber o que fazer, que direção tomar, porque muitas vezes, queridos, não ouvimos o que Deus falou. Olha que diz o verso 13: soprando brandamente o vento sul,
E pensando eles ter alcançado o que desejava, levantaram a âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. Olha, então, soprando brandamente, é isso que diz o verso 13? O vento sul. Ora, o vento está a nosso favor, nós não precisamos ouvir palavras de ninguém, somos experientes e nós temos um navio bom, preparado, e nós vamos então levantar a âncora e vamos embora. Ninguém ouviu o apóstolo Paulo, ninguém foi a favor da sua opinião. E qual foi a consequência? Verso 14. Entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento chamado Euroaquilão, nome esquisito, e sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixando levar. Observe então que uma situação aparentemente favorável, ela se tornou desfavorável, porque não deram ouvidos. Então nós precisamos escolher quem são os nossos conselheiros, de quem nós vamos ouvir conselho, quem vai dirigir a nossa vida. Quem não escuta conselho, já dizia, quem não escuta conselho, ouve, coitado. E olha, depois de tudo isso, a Bíblia diz que não muito tempo, o que aparentemente era um vento brando, veio então um tufão e surpreendeu de maneira que eles perderam o controle da embarcação e eles então foi sendo levado pelo vento. Às vezes nós estamos assim, pensando que estamos com a situação, com as rédeas da nossa vida, que tudo está no seu devido lugar e que nenhum vento forte é suficientemente forte para nos abalar. E aí desconsideramos os sinais, desconsideramos os avisos, desconsideramos os conselhos e de repente o que parece ser um vento brando se torna um grande tufão e a nossa vida torna-se então em uma grande bagunça. Então aquela aparente segurança tornou-se em perigo. Aqueles homens que estavam seguros de si se tornaram agora impotentes. É isso que o texto vai nos mostrar no verso 15. Olha só. E sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixando levar. E aí diante, queridos, de situações como esse vento vem na embarcação e bate com violência, jogando para um lado, jogando para o outro, né? Muitas vezes achando então que aquilo vai se despedaçar, eles perderam a direção, o pavor começa, o pânico começa a tomar conta daquela embarcação, eles perdem e agora fica por conta. Simplesmente por conta, sem saber o que vai fazer. Há um tempo atrás, questão de horas, há um tempo atrás eles tinham controle de tudo, o vento era brando, mas de repente tudo mudou. Tudo mudou. Por isso nós precisamos andar debaixo da direção daquele que conhece e que consegue ver no escuro. Nós não enxergamos o escuro, mas Deus consegue enxergar no escuro. Deus consegue ver o futuro, Deus consegue ver todas as coisas. E aí, queridos, o texto vai nos apresentar isso, ao ponto deles começarem a ter prejuízo, verso 18 e 19, olha só o que o texto diz, açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte já aliviaram o navio, e ao terceiro dia nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E aquilo que eles não deram conselho, que não era para navegar naquele momento, porque o apóstolo Paulo disse que seria uma viagem perigosa, não apenas haveria danos materiais, mas como também poderia haver danos de vida, e eles não deram ouvidos, não leram os sinais. Muitas vezes, querido, Deus está colocando placas na nossa frente e nós não estamos enxergando. Muitas vezes Deus está mostrando, mas estamos como Balaão, cegos, não conseguimos ver a direção espiritual de Deus e estamos tão obstinados em ir em alguma direção, em terminar a viagem, em terminar a jornada, que não estamos percebendo o sinal, estamos indo a perigo. E quando nós estamos lá, começamos a ter prejuízo financeiro, prejuízo material, e não apenas isso, mas começamos a ter prejuízos emocionais. E aí, queridos, podemos arriscar nossas vidas. Foi isso que aconteceu diante de tudo que o apóstolo Paulo falou.
No entanto, Paulo não aproveita a situação para dizer, eu te falei, o que foi que eu disse? Paulo não lança o rosto. Ao invés disso, Paulo se torna alguém que encoraja os outros em meio à tempestade. Quantas pessoas no meio da tempestade, no meio do temporal, eles se tornam arautos do caos. Eles proclamam a miséria e a destruição, dizendo que nada dá certo, dizendo que isso não funciona, isso não vai para frente, essa igreja não vai para frente, a sua família não vai para frente, a sua casa está em ruína, sua situação está assim, não vai mudar. Muitas vezes, queridos, nós nos tornamos assim, mas no meio da tempestade, para passarmos por ela, precisamos estar primeiro atentos aos sinais, buscar conselho de Deus e buscar pessoas que nos encorajam e que nos dê ânimo diante de momentos difíceis. Tem gente que vem e ainda pisa em você. Tem gente que vem e ainda te põe no chão. Tira o pouco que você tem. Mas a Bíblia diz que nós precisamos buscar pessoas que sejam encorajadoras, assim como Paulo foi, e não apenas buscar, mas nós mesmos, no meio da tempestade, devemos nos tornar pessoas que são encorajadoras, pessoas agentes motivadores, que levantam as pessoas. Enquanto o medo tomava aquele ambiente, enquanto as pessoas tinham perigo de vida, não sabiam mais o que iria acontecer, o medo dominou tudo aquilo, o apóstolo Paulo disse, tem de bom ânimo, tem de ânimo. Paulo estava isento de medo, porém cheio de fé, enquanto os outros estavam ausentes de fé e cheios de medo. O medo nos paralisa, o medo rouba as nossas energias, nos tira a percepção e a capacidade de agir, de tomar decisões. O medo nos faz ver as tempestades pior, muitas vezes, do que ela é. E a gente, muitas vezes, está criando um cenário de terror por causa de uma situação, quando, na verdade, naquele lugar, Deus pode nos dar livramento. Então, queridos, no meio da tempestade, nós precisamos aprender uma coisa. Além de sermos motivadores e de andarmos, de buscarmos pessoas que nos motivam, abandone o medo. Abandone o medo na tempestade. A tempestade tem tendência de nos amedrontar. Quantas pessoas têm medo de chuva, de trovão? Quantas pessoas têm medo de ventos fortes, com medo de arrastar sua casa? E elas ficam em pavor dentro de casa. Então, na tempestade, verso 22, olha só. Diz o seguinte. Mas já agora vos aconselho. Deixa eu ir para o verso 21, né? Para a gente pegar o contexto. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse, senhores, na verdade, era preciso terem me atendido e não partir de Creta, para evitar este dano e perda. Verso 22, mas já agora, ou seja, já que já foi, já que errou, já que não ouviu o conselho, já que ignoraram os sinais que Deus deu, as advertências que Deus deu, e já está dentro da tempestade, olha que Paulo vai dizer, mas já agora vos aconselho, bom ânimo, dissipe o medo do seu coração. O medo não vos levará a nada. O medo é um inimigo, ele não é um aliado. O medo só é aliado àquele medo salutar, que é aquele cuidado de você não chegar à beira de um precipício, porque você pode cair. Se você está na praia e diz assim, eu não vou nadar porque eu tenho medo de me afogar, é um medo salutar, porque te preserva. Mas o medo em si, nessa situação, ele não resolve. Ele não é aliado, ele é o inimigo. Porque cada vez mais elimina a fé. E Paulo vai dizer, tem de bom ânimo. Você é capaz de estar dentro de uma tempestade, ter paz no coração, dissipando o medo do seu coração e dizer para outra pessoa, não tenha medo, não tenha medo. Amém? Não tenha medo, tire o medo do seu coração. Tenha bom ânimo. O que nós precisamos, queridos, para vencer uma tempestade, para vencer dias maus, é ter bom ânimo, é ter disposição, coragem, força. Foi o que Deus disse para Josué várias vezes. Tem de bom ânimo, Josué. Então somente toma cuidado de fazer tudo conforme está escrito na minha lei.
Não temas, tende bom ânimo. E nós precisamos, nesses dias terríveis, nesses dias que nos amedrontam, que traz notícias ruins, nós precisamos desenvolver em Deus essa capacidade de dissipar o medo e, no lugar do medo, pôr ânimo. Somente um coração de fé pode ter ânimo em meio a uma tempestade. É o que nos faz vencer as tempestades da vida. É ter ânimo, calma, paciência. Amém? Amém. Então, no fragor da tempestade, quando todos estavam desesperados, Paulo disse: já agora vos aconselho, bom ânimo. Paulo não estava tomado de medo, porém Paulo estava tomado de fé. A fé nos ajuda a atravessar as tempestades. Na tempestade, nós precisamos entender que não estamos só. Tenha essa convicção. Quando eu tenho essa convicção e você tem essa convicção, é fácil ter bom ânimo. Olha só o que o texto vai nos dizer do verso 23 ao 26. Diz assim: porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temais. É preciso que compareças perante César. E eis que Deus, por sua graça, te deu todos quanto navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá de modo porque me foi dito. Porém, é necessário que vamos dar a uma ilha. Queridos, entenda uma coisa. Na tempestade, você não está só. O anjo de Deus te visita. O anjo de Deus vai conosco. O anjo de Deus caminha conosco. Na fornalha ardente tinha o quarto homem. Na cova dos leões tinha o anjo do Senhor que fechou a boca dos leões. Amém? Amém. Naquela embarcação em que os discípulos estavam e que estava a tempestade, que o barco estava afundando, Jesus estava ali no barco com eles. Então Deus não nos deixa só nas tempestades da vida. Entenda isso. Muitas vezes nós achamos que estamos sozinhos. E aqueles homens estavam desesperados, primeiro porque não ouviram os sinais de Deus, não deram ouvido ao conselho do homem de Deus e continuaram a viagem em desobediência. Mas uma vez que estavam em desobediência, começaram a sofrer prejuízos financeiros, materiais, a ponto de jogar a armação da embarcação fora com as próprias mãos, e ali sem leme, sem direção, sendo jogado para um lado para o outro, sem saber o que iria acontecer. Ainda assim, Deus está ali. Paulo tem bom ânimo, porque enquanto todos estavam desorientados, Paulo estava conectado com Deus. E ali o anjo do Senhor apareceu ao apóstolo Paulo e disse: não temas, não fique com medo, porque é necessário que você dê testemunho, compareça a César. O que esse texto me diz? Quando Deus tem um propósito na sua vida, não são as tempestades que determinam o seu fim. Amém? Amém. Quando Deus tem um propósito na vida de uma pessoa, não são as circunstâncias, não são as tempestades, não são as grandes ondas que determinam o final. Sabe por que o anjo apareceu e disse: Paulo, não fique com medo, porque você não vai morrer? Em outras palavras, o anjo estava dizendo a Paulo: Paulo, você não vai morrer agora, afogado. Porque Deus tem um propósito. E o propósito de Deus é que você compareça a César, perante César. Então, quem tem um propósito, queridos, não morre no meio da tempestade, sem que primeiro Deus cumpra o propósito. Quando nós entendemos isso, nós podemos descansar. Amém? Amém. Porque na tempestade, você tem a visita do anjo do Senhor. Quando Jesus estava jejuando, aos 40 dias e noites ali no deserto, e que ele teve fome, sentiu fraqueza, queridos, e que o inimigo veio tentá-lo no meio de toda a tentação. Quando ele vence a tentação, a Bíblia diz que o anjo do Senhor apareceu e o servia. Durante todo o tempo, Deus está com o seu povo. Você não pode ver, você não pode perceber, mas Deus está conosco. Então, desenvolva essa percepção. Deus anda conosco. Na tempestade, às vezes nós temos que lançar âncora. E âncora é o quê? A âncora é aquilo que faz com que o navio fique
parado e que não seja arrastado pelas grandes águas. E é isso que o texto vai nos mostrar. Veja o verso 29. O verso 29 diz assim, verso 27, quando chegou a 14ª noite, sendo nós batidos de um lado para o outro no mar Adriático, por volta da meia-noite, pressentiram os marinheiros que se aproximavam de alguma terra e, lançando o prumo, acharam 20 braças. Passando um pouco mais adiante, a lançar o prumo, acharam 15 braças. E, receosos de que fôssemos atirados contra lugares rochosos, lançaram da popa 4 âncoras e oravam para que rompesse o dia. É claro que eles lançaram 4 âncoras. Para que essas 4 âncoras? As âncoras eram o que dava estabilidade, correto? Porque o barco estava sendo lançado de um lado para o outro, eles lançaram ali, aí mediram, tinha 20 braçadas, ainda estava fundo. Aí mais um pouco, lançaram novamente 15 braçadas. Depois, com medo de serem arremessados, eles lançaram 4 âncoras. Mas aqui, queridos, o texto chama a atenção de que a âncora daqueles navios era aquilo que eles lançavam e que dava estabilidade. Mas qual é a âncora do crente? Oração. Na tempestade, ore. Lance, se podemos fazer essa alegoria, lance a âncora da oração. Porque o que vai nos dar estabilidade nos ventos, contra os ventos fortes, contra as grandes marés que nos jogam para um lado e para o outro, batendo de um lado para o outro. A oração é uma âncora do crente que nos dá estabilidade. E muitas vezes nós perdemos a força de orar. Muitas vezes perdemos a capacidade. Irmão, você sabe o que é uma água? É a força de uma água. Quem já foi para a praia, no mar, e que o mar estava, eles chamam de ressaca, que eles estão com grandes ondas bravas, e que o lugar de segurança para você tomar banho é com água nas pernas. No máximo, na cintura. Porque quando a água está aqui e ela está arrastando, ela te derruba. Você não tem força. Você pode firmar o seu pé como âncora, ele não fica firme. Se a água vir com força, ele te derruba. E aí você é arrastado. Então, na praia que tem onda, o lugar de segurança é aqui, a água no joelho. No máximo, na cintura, que você tem estabilidade. Então, queridos, por isso eles lançam. E quando não tinha pé, não dava pé, eles continuaram. Mas quando chegou o momento, eles lançaram a âncora para as âncoras firmarem e segurar o barco. A âncora, de fato, serve apenas para segurar aquele barco, materialmente falando, para não ser jogado de um lado para o outro. Mas na vida do crente, a nossa âncora é a oração em Deus. É clamar. E a Bíblia diz que aqueles homens oraram para que amanhecessem. Quando nós estamos atribulados, a noite é longa. É o escuro, nós não enxergamos nada. E só fica uma sensação em nós, é que o amanhecer chegue logo. Pessoas que estavam em casa e sendo cercados por bandido, tentando invadir a sua casa, se tem uma coisa que eles esperam é que o amanhecer venha logo, que o clarear do dia venha. Querido, em tempo de perigo e crise, situações difíceis e tempestades, ore ao Senhor. Lance a sua oração. Lance a sua fé como âncora. A fé é uma âncora que faz com que você não seja levado de um lado para o outro. Adore ao Senhor. A Bíblia diz que Abraão foi alimentado na sua esperança, não perdeu a esperança, porque ele se fortaleceu no Senhor dando glória. E se tem uma coisa que fortalece o crente na crise, na dificuldade, na adversidade, é louvar a Deus, é adorar a Deus, é glorificar o nome do Senhor. É bendizer o nome do nosso Deus. Portanto, queridos, diante dessa situação, assim como eles lançaram aquelas 4 âncoras, nós temos pelo menos 4 âncoras na vida do cristão que podem dar força. Fé, oração, fé, adoração e palavra do Senhor. Amém? Promessa de Deus. Tenha a promessa de Deus. O que foi que Deus disse a Paulo? Não temas, porque você há de comparecer a Roma. Ou seja, não tema, Paulo, você não vai morrer, você tem a minha promessa.
Eu disse que era necessário que você fosse testemunhar em Roma. Então não vai ser tempestade que vai fazer você parar. Não vai ser as grandes águas, não será um tufão. Não serão os ventos fortes, contrários, que está batendo com ímpeto, que você não chega lá. Eu disse que você chegaria lá, Paulo, mas eu não disse como. Esse é o grande problema. Deus nos vai fazer chegar do outro lado. Amém? Amém. Mas nós não sabemos como. Se com vento brando ou se com tufões. Mas uma coisa nós sabemos. Deus está conosco na tempestade. Amém? E o que foi que Deus disse a Paulo? Paulo, assim como você vai chegar lá, Deus te deu esses homens para que você chegasse com eles do outro lado. E aí Paulo disse, é necessário que nós demos em uma ilha. Chegando lá, para a gente concluir, Paulo é mordido em uma víbora, por uma víbora. Ele acende o fogo, vai se aquecer, chegando na ilha depois do naufrágio. Chegando lá, só tinha a vida deles como refúgio, não havia mais como despojo, não havia mais bens, não havia mais nada que pudesse. Eles chegam na nossa cidade e eles são acolhidos por bárbaros. Eles acendem uma fogueira para esses homens e eles sentam ali. Deus prepara até numa ilha que desconhecida, Deus prepara estranhos para te acolher. Quando você é jogado de um lado para o outro. E eles acenderam um fogo. Paulo pega um graveto para alimentar o fogo, para aquecer, para manter a sua vida, seu ânimo. A víbora o pica e injeta nele veneno. Aí os bárbaros, as pessoas olham ele e dizem assim, esse era um assassino. Esse é um assassino. Por que ele é um assassino? Porque mesmo sendo salvo da tempestade, do mar, não morreu afogado, a justiça fez com que ele fosse morrer aqui agora. A víbora veio e o picou. A justiça se cumpriu. Deu para entender a leitura do pessoal, dos bárbaros? Se esse homem é um assassino. Porque foi salvo lá, mas a justiça fez cumprir aqui. Foi picado por uma víbora e está cheio de veneno. O que foi que Paulo fez? Paulo sacudiu o veneno. Tirou o veneno. E é assim que a gente precisa fazer. Quantas pessoas nos rotulam? Paulo de fato era um assassino. Por que ele era um assassino? Porque antes de converter ao cristianismo, Paulo, sendo religioso, zeloso na sua religião, pedia escritos, documentos, autorização para ir atrás de cristãos. E ele matava cristãos. Como na morte de Estevão, Paulo estava presente. E não apenas matava cristão, mas Paulo também os lançava na cadeia. Paulo caçava os cristãos. Até que no caminho de Damasco ele tem um encontro com o Senhor e se converte. E Deus converte quem? Um assassino e o torna em quem? Um salvador de almas, um ganhador de almas, um apóstolo. Então aqueles homens, a víbora picou, Paulo sacudiu o veneno. Muitas vezes nós temos que sacudir o veneno que as pessoas lançam em nós. Aquelas pessoas acusaram Paulo, disse que ele era assassino. Paulo era de fato, mas o futuro, o passado de Paulo não condenava, porque o futuro que Deus previa para Paulo era de absolvição. Então aquelas pessoas, depois, elas tiveram que mudar o seu conceito de Paulo e retirarem as suas acusações. Quantas pessoas fazem isso? Quantas pessoas lançam veneno? Quantas pessoas chamam de assassino? Quantas pessoas rotulam? Quantas pessoas dizem que você é isso e aquilo? Quantas pessoas querem lançar o seu passado? Paulo sacudiu o veneno e todo mundo esperava que Paulo fosse morrer. Porém, Paulo não morreu. E esses homens foram obrigados a retirar, engolir todos os rótulos que lançaram contra Paulo. Amém? Tiraram todas as acusações contra Paulo. Queridos, que Deus nos abençoe, mas eu quero que você guarde isso. Na tempestade, você precisa fazer o quê? Estar atentos aos sinais que Deus dá, buscando conselho, direção. Amém? Amém. Segundo lugar, creia. Deixa eu achar aqui para a gente seguir. Certo? Precisamos buscar pessoas que nos encorajem. Amém? E não apenas buscar pessoas que nos encorajem, mas também nos tornarmos encorajadores. Nós temos que caminhar com pessoas que nos levam para a vida.
não com pessoas que nos levam para a morte. Amém? Amém. Na tempestade, abandone o seu medo. Tenha ânimo. Se encha de fé. Se agarre à promessa do Senhor. Amém? Amém. E na tempestade, creia que o anjo do Senhor te visita. Você não está só. O Senhor é contigo. Amém? Amém. Na tempestade, lance as suas âncoras. Oração, fé, adoração e obediência à palavra de Deus. Se agarre às promessas de Deus. Isso nos faz vencer as tempestades da vida. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Ivanei, ora para nós.